Então é natural que as pessoas na igreja também pensem sobre isso, especialmente o mais jovem que está lá nesses ambientes dessas construções. Mas o que acontece? Muitas das vezes a gente diz, não pode falar sobre isso. A igreja não vai falar sobre isso. Sim. Mas o jovem está na internet, está ouvindo um monte de gente falando sobre isso. E aí é que tá, pela nossa omissão, aí sim as pessoas vão ser cooptadas por achar que não existe uma alternativa bíblica para se pensar sobre isso. Então, a nossa omissão custa mais caro do que a gente falar a partir de uma cosmovisão bíblica. E assim, eu estou sendo um pouco utilitarista nesse sentido, né, de não perder as pessoas. Mas o simples, a temática já importa, como eu falei no primeiro ponto. A gente deve falar pelo simples fato de que a temática é real, as pessoas estão sofrendo com isso, são dores reais, pessoas reais. E também porque a nossa omissão custa caro. Meu Deus. Faz muito sentido o porquê disso ser tão relevante para hoje. Muito legal. Bem, realmente, eu imaginei que era bem na época do Black Lives Matter, né? E vidas pretas importam e tal. E que esse tópico foi levantado e foi um momento em que a igreja precisava também se levantar e falar, ok, então, dentro da cosmovisão cristã, dentro da palavra de Deus, o que a gente fala sobre isso, né? Como a gente vê isso. Então, eu queria que você respondesse algumas coisas pra gente aqui. Então, por exemplo, quando alguém questiona, cara, é um tópico para a igreja falar? O que você diz? Aonde que a Bíblia fala sobre isso? O que você diz? Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas ficam muito chateadas com ela, mas eu acho que ela também é importante ser elucidada. A gente tem uma história com relação a essa temática muito, muito conturbada, né, que é importante ser elucidado. O John Stott, ele responde isso no livro O Cristão numa Sociedade Não Cristã. Ele tem um capítulo em que ele fala sobre o racismo e também vários outros livros, várias outras falas dele, ele vem elucidando isso, do porquê que o cristão ele deve falar sobre isso. Ele fala que o cristão ele deve estar na vanguarda de combate a essas indiferenças, esses preconceitos e essas questões, porque é somente a Bíblia que tem o tópico do Imago Dei. Essa visão de imagem e semelhança de Deus, essa questão do valor intrínseco do ser humano pelo simples fato de ser humano, é bíblico. E somente bíblico. As outras cosmovisões não têm isso. Inclusive, a instituição de direitos humanos também é baseado na Bíblia. Naquele período, vários cristãos estavam lá. Então, o John Stott, ele fala que no período da escravidão, quando os cristãos estavam se levantando contra a escravidão, eles tiveram por base isso. Não, mas somos todos humanos, somos todos imagem e semelhança de Deus. Todos, portanto, devem ser tratados com dignidade perante as pessoas, independente de cor, independente de raça, independente de região, independente de gênero, todos têm a imagem de Deus, devem ser respeitados por isso. E aí, somente o cristão tem isso. É por isso que a gente tem que falar. E também, o outro argumento é o que Anthony Bradley, ele é um afro-americano, ele é pastor na igreja também que o Tim Keller era pastor, né? A Redeemer Church. E aí ele argumenta, falando sobre isso, que se a gente, enquanto vidas negras, ele fala, vidas negras só terão importância se a gente coloca a doutrina do Imago Dei. Isso. E aí ele faz um jogo lá, o título do artigo dele é Política somente, traduzindo, né, para o português, política somente não pode salvar os Estados Unidos. E aí ele argumenta em cima disso, de que não é só uma questão de lei. Ainda que alguém, por exemplo, deixe de ser racista porque a lei está dizendo, ele pode continuar sendo racista no seu coração. O ponto com relação ao cristianismo que Jesus está falando é sempre uma ética mais elevada. Não é apenas uma questão de obedecer à lei, é uma questão de mudança do coração. E apenas a ética cristã pode fornecer isso. Porque não é
não odeie, né? É um ame, né? Exato, exato. Vai muito além. Vai além, o né? racismo é anti-amor, né? Exato. Então, o que o mandamento... Por isso que o subtítulo do meu livro é Como o racismo fere os 2 grandes mandamentos. Porque fere os 2. Fere o segundo, de amar o próximo. Você não tem como amar a quem você odeia. Mas fere o primeiro também. Por quê? João falou, você não tem como amar a Deus a quem você não vê se você não ama seu próximo a quem você vê. Apóstolo Paulo fala também de que a lei se resume no segundo, que é amar o seu próximo. Em Romanos ele fala isso. Então, a Bíblia coloca as 2 coisas juntas. Então, se o racismo é o anti-amor, é o querer, na verdade, fazer do outro a sua imagem e semelhança, ao invés de ser a imagem e semelhança de Deus, então, somente nós, enquanto cristãos, podemos trazer essa revirada, essa virada de consciência mesmo, Romanos 12, essa mudança de consciência, porque o político não vai fazer isso. O político, ele não tem como. Na verdade, a igreja deveria ser a consciência do Estado, como Calvino fala, a consciência da nação, essa consciência ética, do fazer as coisas não de forma utilitarista, mas realmente entender o porquê que a gente vai fazer. E o porquê, quem fornece é o cristianismo. Quem fornece não é o cristianismo, quem fornece é Jesus. Sim. Porque ele conhece realmente o porquê que ele fez tudo da forma como ele fez. Então, por isso que nós, enquanto cristãos, temos que entender essas questões biblicamente e expor também. Uma outra questão que é importante é que o meu segundo livro está sendo nessa direção, né? Eu acho que eu não posso falar muito. Tô escrevendo, graças a Deus. Se Deus quiser, esse ano sai. Então, aí você volta aqui pra gente legal. lançar junto. Hein? Que é sobre ética cristã aplicado a essa era digital, né? O discipulado na era digital. Então, eu tenho falado sobre isso. Às vezes, a gente olha para as novas gerações que têm se importado sobre essas temáticas, e aí, antes, nos tempos mais antigos, tinha os assuntos que eram proibidos na igreja. Então, sei lá, brinco, não pode usar, enfim, mais antigo, né? Mas existiam alguns assuntos que a gente não falava. Racismo é um deles. Você acredita? Barba, exato, não pode. A harmonização facial masculina. Pois é verdade. Não pode. Então, tinha uns assuntos que eram proibidos, ninguém falava. Mas hoje em dia, não existe isso. Assunto proibido. A gente tem isso. Tem celular. É a era da informação. O problema hoje em dia não é a falta de informação, mas é o filtro dessas informações. Esse é o ponto. E para filtrar essas informações, a igreja local é extremamente imprescindível, o pastor local é extremamente imprescindível, porque as pessoas estão sendo discipuladas por Instagram, por YouTube, por várias linhas de pensamento. Se não houver esse filtro bíblico das questões, a gente sim vai perder as pessoas. Vai. Então, as pessoas têm se interessado muito por questões sociais. E é legítimo, porque a gente teve um histórico aí. A gente tem um século XIX, século XVIII, a escravidão imperando. A gente tem um século XX, um caldeirão. A gente teve 2 grandes guerras. Saiu Oppenheimer aí, que a gente viu o que aconteceu. E aí a gente tira o Deus do centro, né, historicamente falando, depois o período do iluminismo, e diz que nós, enquanto seres humanos, nós nos bastamos. Mas aí, pela ciência, a gente cria armas de destruição em massa. E aí as pessoas se desiludem e veem que, na verdade, a gente tem muita maldade. No século passado, nazismo, comunismo, em resposta, várias matanças, várias pessoas morreram, 2 grandes guerras, Guerra Fria. A gente chega no século XXI, no período que a gente está, com um caldeirão de coisas que aconteceram no século passado e que estão acontecendo. A história, no mestrado, eu tenho aprendido isso, no mestrado que eu tenho feito no Mackenzie, de Educação, Arte e História da Cultura, sobre que a história ela é formada de continuidades e descontinuidades. Então, existe um pouco do passado no presente, até que a gente vá reconstruindo e construindo outras coisas. Mas sempre vai ter isso, a gente sempre anda nessa coisa, né? Salomão já falou isso há muito tempo, na verdade. Não há nada novo debaixo do sol, mas os historiadores estão descobrindo isso agora. É novidade. As novidades para eles. Então, nisso, a gente tem vários resquícios. Em um caldeirão do tempo atual da globalização,
eu nasci em Guiné-Bissau, mas eu tô aqui com você em São Paulo. sim. Morei em João Pessoa a vida toda. Meus vizinhos têm várias pessoas de vários locais. Então, a globalização traz para perto o que era inimigo no tempo passado. Ok. Nisso, é natural que as pessoas se preocupem com questões de direito humano, que entendam como deve tratar o outro. Por isso que as pessoas se interessam tanto por essas temáticas. Porque você pensar que houve uma época extremamente tribal, né? Isso, que exato. haviam muros, às vezes bem até físicos, né? estabelecidos. Estabelecidos, então tá todo mundo meio parecido aqui. Exato. E todo mundo parecido. De repente, Agora, quando você mistura, a gente tem que... Como é que tem eu que lido? entender. Como é que a gente lida exato. com nações morando em outras nações? Isso. O meu professor, ele fala que hoje em dia a gente vive a crise do encontro, porque a gente não sabe encontrar o diferente. Bom esse tema. A gente não sabe encontrar quem é diferente da gente, mas a gente tá junto. Então, Você leu A Sociedade do Cansaço? Sim. Não, bom demais. Meu Deus. Bom demais. Eu tô com tudo. Tô com imunológica, tudo. Isso. Né? Nossa, muito bom as sacadas dele. Muito bom. Eu estou com todos os livros dele lá em casa já. Já comprei todos. Nossa, a gente comprou todos. Eu e é tudo todos. curtinho, né? Não, muito Só que bom. demora muito pra ler, demora. porque é muito denso. Muito denso, exato. Nossa, queria ter a cabeça dele. E aí, nessa crise de encontro, é natural que a gente esteja pensando sobre o fortalecimento da democracia, sobre o fortalecimento das relações humanas. É meio que isso que está acontecendo no nosso tempo, né?